Olá, o que nos prende aqui? Porque, na realidade, como eu já falei em vários vídeos, nós não estamos realmente presos aqui. Não tem nenhuma corrente nos segurando aqui. O que nos prende aqui? Se esse nosso universo é um holograma e nós estamos viajando dentro de uma rede neural, então nós somos consciência. Então, o que nos prende aqui nesse planeta é a nossa própria consciência, a nossa própria ignorância. Aonde entra os nossos irmãos negativos? Eles entram com programas, com hologramas, como eu sempre falo, fazendo com que as pessoas acreditem neles, façam o que eles querem, do jeito que eles querem e da forma que eles querem. Qual foi a maior arma que os nossos irmãos negativos tiveram? Criaram. Eles criaram isso há bilhões de anos. Por que eu digo para vocês há bilhões de anos? Existem planetas que passaram por essa mesma situação que nós passamos e hoje estão livres. Não na mesma densidade da Mãe Terra. A Mãe Terra eu acho que é o hard do hard. Eu acho que é o... tipo, se você falar assim, nossa, qual é a universidade mais complicada, difícil assim que... É a Terra, do universo. Mas já aconteceu isso em outros planetas. Então, o que nos prende aqui? As religiões. São as nossas crenças limitantes que limitam a nossa capacidade de sermos quem somos realmente. Nós mesmos nos limitamos pela falta do conhecimento, pela ignorância. Nós mesmos nos prendemos aqui porque deixamos de ouvir a nossa intuição, de ouvir o nosso Deus interno e passamos a acreditar e a ouvir o que os outros falam. Sem compreender e entender que cada um tem uma forma pensamento, uma forma sentimento que ele expressa. Cada ser humano tem o seu. Por isso que eu digo que não existe o problema. Porque se existisse problema, todos nós teríamos o mesmo. Como nós todos bebemos a mesma água. Bebemos água, umas com mais minerais, outras com menos minerais, outras, mas bebemos a água. Todos. Então, se o problema não existe, como ele existe para cada um? Porque nós criamos. Nós acreditamos na existência desse problema. Então, o que nos prende aqui é só as nossas formas, pensamentos e as nossas formas, sentimentos. É o que conhecemos, é o que achamos que conhecemos da vida, é o que achamos que conhecemos da realidade. Então, a maior jogada dos nossos irmãos negativos foram criar as religiões, dogmas. Porque, como eu venho falando e falo sempre, tudo no universo é experiência. Tudo no universo são experiências, ok? Você veio para cá para ter experiência, foi isso. Mas o que acontece? Se perdemos dentro dessa experiência. E seres com uma densidade mais leve, com uma expansão da consciência maior, por ser de uma fase mais elevada, ou uma dimensão, vamos usar essas frases para vocês entenderem, de uma dimensão mais elevada, com a criação da religião, ele cria o medo e a devoção, que você deve acreditar em algo fora de você. Entende? Aí você passa a deixar de acreditar em você. E aí você vai criando uma dependência. Para que tudo que você vá fazer seja mediante a essa crença que você tem. Ou a essa religião, vamos falar, que você tem. Na crença de um Deus fora de você. Na crença de que um ser fora de você vai resolver a sua vida. A sua ignorância, quando você faz isso, você é ignorante no próprio conhecimento de que só você pode mudar a sua vida. E isso o mundo mostra pra gente e nos ensina constantemente.
Uma pessoa viciada, ela só vai deixar o vício se ela quiser. Não adianta você interná-la contra a vontade dela. Por isso que hoje nem se faz mais, porque não resolve. Você só piora, a pessoa mais se revolta. A pessoa precisa ela querer, ela tomar a decisão de querer sair daquela frequência, de querer sair daquela situação, para que ela possa conseguir sair. Por isso o grande mestre, quando ele ia fazer alguma coisa, ele falava assim: você quer? Por que você quer? Você quer sair? Então você tem que fazer isso, porque se você continuar fazendo isso, você não vai sair. Então, as pessoas passaram a dar tanto o poder delas para o lado de fora, que elas passaram a ser controladas por esses seres. Elas passaram a se auto-escravizar, porque na realidade a escravidão que existe nesse planeta, nós mesmos a criamos, porque nós criamos a nossa realidade. Então toda a escravidão que temos aqui, dores que passamos aqui, nós mesmos criamos. Esse é o sentido de nós sermos um co-criador e de nós criarmos nossa realidade. Eu vivo falando, nós criamos tudo. Tudo. Ok? Eu explico isso melhor. Eu montei o canal no YouTube do Buscador da Liberdade e montei um site. Tá? E já estou dando curso. Só que nos cursos eu falo sobre isso que eu estou falando, só que eu falo muito mais explicitamente. Sobre o grande holograma que é o nosso universo, eu explico muito melhor para as pessoas entenderem. Muitas coisas aqui eu não posso, não dá para explicar, entendeu? Mas, voltando. Então, quem nos escraviza é nós mesmos, nossa própria consciência. Então, nós estamos na pior prisão que existe, porque quando você está preso numa grade, você sabe que você está preso. Mas ali a sua mente, a sua alma está solta, é livre. Só que o que eles fazem? Eles escravizam a sua consciência e deixam o seu corpo livre, e deixam o seu ego livre. Mas o ego nada cria, o ego só copia, e o ego ele só faz aquilo que você já mostrou para ele que ele pode fazer. Tipo, quando você experimenta um doce que você gosta muito, o ego ali passou a conhecer aquele doce, ele vai querer aquele doce. Por isso que eu falo que o ego são prazeres momentâneos. Quando você realmente gosta de algo que vem da sua alma, você nunca mais esquece. Pode ser desde criança, porque você viveu com a sua alma, não com o seu ego. E sabendo disso, os nossos irmãos fazem com que as pessoas passem a viver só o ego. Só desejos materiais, só coisas materiais. Aí você começa a perder a sua identidade de alma. Você passa a perder quem é você de verdade. Aí você deixa o ego se sobrepor sobre o seu Deus, sobre o seu eu, sobre a sua verdadeira essência. Aí o seu eu fica sufocado. Então ele tenta dar só flashes de inteligência, mas você vive de acordo com o sistema, porque você vive baseado através do ego. Você vive baseado através das suas crenças. Mas da onde, como você adquiriu essas crenças? Foram coisas que os nossos irmãos, que são os donos dessa prisão, por enquanto, entendeu? Que tudo que nós temos, tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que aprendemos, tudo que bebemos, tudo que temos de remédio, é criado por eles. E tudo isso é para dificultar a nossa saída daqui e o nosso despertar, para que você descubra que você é o cara, que você é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada, só de você. Só que quando você dá o seu poder para alguém fora de você, você perde essa capacidade, você perde isso. Porque tudo que você faz é pensando num Deus que vai realizar para você. É um anjo que vai realizar para você. É um orixá que vai realizar para você. Aí você é cristão, ou é católico, ou é porque... Bom, isso eu já cansei de falar, né? Jesus Cristo não montou religião e as pessoas não são cristãs. Elas são católicas, elas são batistas, elas são várias vertentes de uma única... Mas beleza, eu já falei muito sobre isso. Fazendo com que tudo que você acredita é num Deus fora de você. Tudo que você acredita é que alguém possa realizar aquilo para você. Aí você se torna escravo porque você mesmo se auto-escravizou com as suas crenças. Então, o despertar,
O despertar é você descobrir que você é tudo que você precisa e você é a única coisa que você precisa. Por quê? Porque só você pode despertar você, só você pode querer sair daqui, só você pode querer ser curado, só você pode querer sair da ignorância. E só você pode buscar o conhecimento, e só você pode assimilar esse conhecimento. Deu para entender? Quando as pessoas realmente passarem a compreender, a entender que é tudo só você, só eu, por exemplo, eu, Marcos Antônio, tudo é eu, só eu, não tem mais ninguém. Não adianta, alguém pode me ajudar, me segurar, me puxar um pouco, mas é eu. Eu tenho que estender a mão para a pessoa me pegar, vamos supor, estou no buraco, a pessoa vem, vai, pega, e eu fico assim. Eu não dou um braço para ela. Deu para entender? Aquela pessoa quer me resgatar, mas quem vai permitir e deixar ser resgatado sou eu. Então tudo é você, não importa. Quando alguém fala assim, aquela pessoa me traiu, não, ela não te traiu, você se traiu, porque você tentou ver aquilo que você queria ver naquela pessoa. Você não enxergou a pessoa como ela é de verdade. Por isso que as pessoas muitas vezes falam, nossa, eu não sei como eu consegui ficar com essa pessoa. Ah, eu não sei como fui tão amiga dessa pessoa. Porque você estava imaginando um príncipe encantado ou uma princesa ou uma amiga encantada. E você deixou de ver quem era de verdade. Aquele homem ou aquela mulher. Ou melhor, aquele macho e aquela fêmea. Porque você não nasce homem e mulher, você se torna. Você nasce macho e fêmea. E se tornar homem e se tornar uma mulher é um crescimento interno. Não importa se você é PhD, 3HD, não importa se você tem 10 prêmios Nobel, não importa. Isso não significa que você já evoluiu para o sentido homem. Isso significa que você conseguiu alcançar metas do seu ego na matéria. Legal, show de bola, necessário? Sim, muito necessário. Precisamos trabalhar, infelizmente esse é o nosso holograma. Precisamos ganhar dinheiro porque precisamos comer. Precisamos se vestir? Tá frio pra caramba. Se eu não trabalhasse, se eu não batalhasse, eu não teria dinheiro para comprar uma roupa que me cobriria do frio. Se eu não tivesse meus pensamentos positivos, se eu não tivesse meus pensamentos funcados no meu Deus, no meu eu ser interno, que só eu posso fazer por mim, e eu vou dar o meu melhor, eu também não estaria nessa situação. A situação a qual você se encontra é o que você acredita que ela seja, é o que você acredita que você seja. Nossa, a vida para aquela pessoa é muito fácil. Lógico, ela acredita que é muito fácil. Ela co-criou aquela facilidade. Ela criou aquela facilidade para a vida dela. Não foi dada. Mesmo inconsciente, mesmo sem saber. Então o que nos prende aqui é todas essas crenças limitantes que limitam o nosso poder. Nós somos seres, nós somos deuses. Então nós somos ilimitados, nós temos todos os poderes. Você poderia fazer daqui brotar alguma coisa, surgir alguma coisa, se materializar alguma coisa. Mas por que não o fazemos? Porque estamos densos. Porque não acreditamos. Porque não usamos a nossa energia que vem de dentro para fora. Porque tudo aquilo que valorizamos é aquilo que o seu olho material enxerga. Mas tudo que você vê com esses seus olhos aqui, tudo que você vê, pertence à Terra. Porque quando der a crise que vai dar no planeta, que vai precisar se regenerar, os vulcões, tudo que existe nessa superfície, ela vai engolir, vai dissolver até esse corpo. Então quem é você? O que te pertence de verdade? Você acha que o teu carro te pertence? Tua casa te pertence? A tua esposa, o teu filho? Não, nada te pertence. A única coisa que te pertence é você mesmo com você mesmo. Porque cada um é um indivíduo vindo para cá ter experiência, para aprender, para viver, para conhecer. Só que se perdemos tanto nessa experiência da matéria, por causa de várias influências, que acabamos e passamos a acreditar que só isso aqui existe, que isso é real. Passamos a quê? A acreditar. Por isso que o grande mestre falava, você acredita que você pode ser? Porque tudo é você acreditar, você ter fé. Não fui eu que te curei, foi a tua fé. A tua fé te curou. Tipo, você se curou. Você quis tanto, que a única coisa que Jesus fez foi irradiar aquela energia de amor e te envolver. E naquele momento, você era você com você mesmo. Porque a energia de Jesus não permitia com que os irmãos negativados conseguissem chegar perto daquela pessoa. Então, naquele momento de fé, era ela com ela mesma.
sem falsas crenças, sem crenças limitantes de que não iria conseguir, de que não era digna, de que não podia, sem essas crenças fálicas. Naquele momento ela acreditou, ela teve fé que ia ser curado, que ia acontecer aquilo, e aquilo aconteceu. Mas foi a fé. O grande mestre só a envolveu no seu grande amor, que é uma energia onde os nossos irmãos negativos não chegam perto a milhares, entendeu? Mas quem curou foi aquela pessoa tendo fé que ela podia ser curada. E ele sempre perguntava, você quer ficar bem? Tipo, você quer andar, você quer beber, você quer fazer alguma coisa? Eu quero. Ah, então tá, vamos lá. Você acredita? Eu acredito, então vai embora, sai aí. Então é nós, pessoal. Esse é o verdadeiro despertar. O verdadeiro despertar é você descobrir que você só precisa de você. Que você é a pessoa. Você não precisa de varinha mágica, você não precisa de pedra, você não precisa de ninguém. Você só precisa acreditar em você. Agora, temos o apoio da hierarquia espiritual, como eu falo da minha hierarquia espiritual, que são meus irmãos que estão comigo, que me apoiam, que me ajudam, que sabe, conseguem uma transmissão mais limpa, com menos interferência, entendeu? Mas se eu não fizesse a minha parte, nada disso estaria acontecendo. Eu poderia estar como vários irmãos meus que vieram para cá e se perderam, entendeu? Eu quase me perdi. Um dia eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu quase me perdi uma vez, entendeu? Então, quer dizer, não é brincadeira, mas é você. Quando você perde a fé em você, ninguém mais pode fazer nada por você. Então saibam disso, pessoal. Você, só você. Tudo é você. Não é o seu orixá, não é a sua entidade. Igual eu falei agora, não é os meus irmãos. Se eu não fizer e se eu não levantar a mão para eles me darem a mão, se eles ficarem todos assim com a mão para poder me pegar e eu ficar assim, ó, eu não vou sair daqui. Então eu tenho que fazer minha parte, levantar minhas mãos e segurar na mão deles, aí sim eles podem me puxar. Mas não dá para eles virem aqui te pegar com a mão e você ficar assim sem fazer nada. Porque você é você e só depende de você. Então, pessoal, esse é o grande despertar. Você precisa de você e só de você, ok? E eu espero que vocês despertem, tá joia? Eu criei cursos, tá joia? Criei cursos que eu falo muito aberto sobre esses assuntos, sem tapa na língua, sem rodeios, entendeu? Então, se vocês quiserem saber, entrem em contato, tá joia? Entrem em contato pelo canal da Vermelhinha, ok? No Buscador da Liberdade, tá? Porque lá eu consigo fazer. Em outras redes eu não consigo colocar o link direito, porque por enquanto o link é só um WhatsApp. O site está ficando pronto, entendeu? Aí sim vai ser através do site. Aí eu vou poder colocar o link do site aqui em todas as redes sociais. Mas por enquanto, entre nas descrições ou entre no canal e lá vai estar cada coisa. O WhatsApp para vocês conversarem com a Michele. E aí vocês podem marcar o curso, ok? Ok? Ela dá toda a informação sobre o curso, ela passa para vocês, tá? Gratidão. Pessoal, despertem, não esqueçam, é vocês, tá joia? E se quiserem saber mais profundamente sobre isso, vai lá na Vermelhinha, entre em contato, pegue lá o link do WhatsApp, entre em contato com a Michele e vamos fazer aula, porque nas aulas vocês não têm noção como que é, ok? Gratidão, obrigado.